Ok, iniciando então a nossa aula. Boa noite para quem conseguiu acessar aí a nossa aula de hoje, aqui na biotecnologia, e hoje nós vamos falar aí de técnicas de biologia molecular. Então, essa aula vai ser dividida em várias, tá? Então, a gente vai desde o início de como que nós fazemos a extração do DNA, como que o DNA ele é preparado, como que ele é utilizado, até a técnica mais avançada aí, que é a técnica de PCR, né, que é cadeia polimerase, tá bom? Reação da cadeia em polimerase. Então, a gente vai passar por todas essas técnicas, ok? Começando então do mais simples até então o mais complexo, beleza? Boa noite para quem está entrando, boa noite, e nós vamos iniciar então a nossa aula, beleza? Então a gente vai falar sobre essas técnicas de biologia molecular. Eu creio que vocês já ouviram falar de algumas técnicas, por exemplo, né? Extração de DNA. A extração de DNA, a gente já até fez aqui uma aula demonstrativa, fazendo aí uma extração de DNA, tá bom? Mas aí agora a gente vai falar um pouquinho de cada parte dessa extração de DNA, da onde que eu posso obter esse DNA, tá bom? Eletroforese. Alguém aqui já ouviu falar e sabe o que é eletroforese? Podem abrir o áudio aí e comentar com a gente aqui, se vocês já conhecem a técnica de eletroforese. A Lívia diz que não. Eletroforese é uma técnica que vocês vão utilizar, tá? É uma técnica que é muito abrangente hoje nas análises clínicas, tá? Então, vocês vão ter acesso aí à parte teórica da eletroforese, e eu estou procurando um vídeo bem interessante para mostrar para vocês a técnica. Eu ainda não achei, mas eu vou continuar na minha procura. Se for preciso, eu vou pedir para um colega gravar para a gente a técnica para mostrar para vocês, tá bom? E a técnica de PCR, que eu acho que ela ficou bem conhecida hoje, né, devido aí aos testes de PCR que o pessoal faz para diagnóstico do COVID-19, então ele ficou bem conhecido, tá? Mas aqui a gente vai ter uma outra abordagem, não vai falar sobre diagnóstico ainda, mas mais a técnica mesmo, para que ela é utilizada, como que ela é utilizada. Então é sobre esses tópicos que a gente vai estar falando aqui sobre as técnicas de biologia molecular, né? Porque essas técnicas, ela é a base da biotecnologia, né? Então é a partir dessas técnicas que é possível fazer recombinação gênica, terapia gênica e várias outras técnicas que são da biotecnologia, tá? Então aqui é a base da base. Então por isso que é interessante a gente, então, falar sobre elas. Outro tópico também que a gente vai abordar, não sei se vai dar tempo hoje, é sobre as enzimas, sobre a enzima de restrição, né? As enzimas de restrição também são utilizadas aqui dentro das técnicas de biologia molecular, ok? Então, é um assunto bem interessante, se vocês puderem anotar aí tudo, as substâncias que são utilizadas, anotem tudo, né, para vocês terem aí bem certinho os protocolos. É claro que cada laboratório vai ter o seu protocolo, não muda muito, mas é interessante vocês saberem para que serve, né, cada coisa dentro dos protocolos, tá? Então, vamos ver o que a gente vai abordar nessa aula de hoje. Então, eu coloquei aqui para vocês os tópicos que a gente vai abordar, né? Então, a extração de DNA e RNA. Então, basicamente, a mesma técnica que é utilizada para a extração de DNA, a gente também utiliza para a extração do RNA, tá bom? Eu vou dar ênfase no RNA, porque é o mais comum,
mas saiba então que essa técnica ela é tanto para o DNA quanto para o RNA, né? Então esse vai ser o nosso primeiro tópico. O próximo tópico é como a gente faz para verificar a concentração, né, de ácidos nucleicos e quantificar esses ácidos nucleicos. Então, existem duas técnicas principais, que eu já comentei com vocês, uma delas, que é a eletroforese, que ela ajuda, então, a nós sabermos o quanto de material genético, quanto de ácidos nucleicos, né, DNA ou RNA, nós temos em uma determinada amostra, tá? Vamos falar também aí um pouquinho das enzimas de restrição, né? Não será hoje, né? Hoje não vai dar tempo de falar sobre ela, mas nós vamos falar numa próxima aula. Amplificação do DNA utilizando as técnicas de PCR, que é a reação em cadeia da polimerase. Em sequência, como que é realizado o sequenciamento genético, ou seja, como que é feito, né, a sequência de DNA de um determinado gene, tá? E depois, por último, não por último, mas assim, conjuntamente, nós vamos verificar então quais são as aplicações dessas técnicas aqui dentro da biotecnologia, tá bom? Então, esses são os tópicos que nós vamos observar hoje, vamos estudar hoje. Começando então com o que é essas técnicas de biologia molecular, tá? Então, a definição delas. Então, essas técnicas de biologia molecular, elas são aquelas técnicas que são utilizadas, né, para a obtenção, né, de ácidos nucleicos, tá bom? Seja ele, então, DNA ou RNA, então, são aquelas técnicas que utilizam, então, os ácidos nucleicos, DNA ou RNA, tá? Esse material genético, esses ácidos nucleicos, eles são provenientes de amostras biológicas, né? Então, nós utilizamos as amostras biológicas como a matéria-prima, né? Para, então, a retirada ou a extração desse ácido nucleico, que esse ácido nucleico ele pode ser utilizado aí de diversas formas, de diversas maneiras, dentro aqui da biologia molecular ou dentro da biotecnologia, tá bom? Então, já vão pensando aí, né, na cabecinha de vocês, aonde que são utilizados, então, esse DNA ou esse RNA, quando eles são extraídos aí do material biológico, tá bom? Então, já vão pensando nisso daí, tá? Só que a gente sabe, a gente já estudou, né, que o material genético, ele está dentro da célula, tá? Então, ele vai estar, por exemplo, dentro da célula eucarionte, ele vai estar lá dentro do núcleo, né? Então, tem a célula, na célula tem o núcleo, e o material genético vai estar dentro do núcleo. Na célula procarionte, não. Na célula procarionte, ele vai estar, então, no nucleóide, né? Distribuído ali no citoplasma. Porém, então, nós temos que ter técnicas para a obtenção desse ácido nucleico, tá? Então, nós temos que se separar esse ácido nucleico, né? Do restante dos componentes da célula, tá? E para isso, então, nós temos uma técnica específica que se chama, então, de extração de DNA ou RNA. Então, essa extração é a retirada desse material genético, né, desses ácidos nucleicos, né, de dentro da célula, separando dos outros componentes da célula. Então, existe uma técnica específica para isso que nós chamamos, então, de técnicas de extração de DNA, tá bom? Beleza, então, até aqui? Tudo beleza, as crianças? Estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo entender? Tá tudo certo aí? Então, beleza. Então, aqui a gente vai, primeiro de tudo, né, para você ter a técnica correta para você extrair esse DNA e esse RNA, né, extrair aí o seu ácido nucleico, primeiro, você tem que saber qual ácido nucleico que você quer. Se você vai querer o ácido nucleico DNA ou se você vai querer o RNA. Né? Então, primeiro de tudo, você tem que determinar isso, tá? E daí, a partir disso,
você vai escolhendo, então, qual que é a melhor técnica, de acordo agora com o tipo de amostra, tá? Eu quero que vocês me digam da onde que eu posso obter essa amostra. Então, tipo da amostra, da onde que eu posso conseguir essa amostra que eu possa retirar o ácido nucleico. Falem para mim aí. Então, eu vou escolher a minha técnica agora, de acordo com o tipo da minha amostra, ou seja, da onde que eu posso tirar, né, esse ácido nucleico. Vamos lá, vamos participar aí. Da onde que eu posso tirar, então? Que tipo de amostra eu posso utilizar? A Lívia colocou do sangue. Tá. Beleza, Lívia, vamos pensar aqui um pouquinho mais. Do sangue. Mas lá do sangue são todas as células que eu vou obter o DNA ou o RNA? Pensa aí um pouquinho. No caso do sangue, né? Então, no sangue a gente pode fazer aí uma punção venosa, a gente obtém o sangue, mas lá dos componentes do sangue, eu posso utilizar qualquer célula dos componentes do sangue? O Gabriel colocou células. Das células genéticas, né? Todas as células, elas. Não acho que nem existe essa célula genética, esse termo célula genética. Mas assim, olha, pensando ali no sangue, né, que a Lívia ela citou, tá? Nem todas as células, né, componentes do sangue, elas apresentam núcleo, tá? Por exemplo, as hemácias, ela não tem núcleo, então eu não posso utilizar as hemácias se eu quiser retirar o ácido nucleico, tá? Então, lá nos componentes do sangue, tem outras células, que são as células da série branca, né? Que são os glóbulos brancos. Aí dela, sim, eu posso obter esse material genético. Eu posso obter aí, né, o DNA ou o RNA, tá bom? Então, tá certo, do sangue, ok, mas não são todas as células do sangue que eu posso obter, então, esses ácidos nucleicos, porque no sangue eu tenho a hemácia, e a hemácia ela é uma célula anucleada, ela não tem núcleo. Se ela não tem núcleo, ela não tem material genético, tá? Então, nesse caso, eu tenho que utilizar outras células, que são as células da série branca, tá? Outros tipos de locais de tipos, né, de amostras que eu posso obter para eu retirar o material genético ou retirar aí os ácidos nucleicos. Dos tecidos, então, por exemplo, tá, eu posso tirar uma amostra da pele, né, de um pedaço do tecido da pele. Então, lá ele vai ter células nucleadas, e dessas células nucleadas eu posso obter, então, aí, né, o meu ácido nucleico, certo? De plantas, tá? Então, de partes da planta, vamos supor que eu estou trabalhando aí com análise molecular, né, de plantas, então eu tenho que ter aí uma técnica para extrair esse DNA da planta, tá? Outros animais, como por exemplo peixes, então tem células melhores, né, no peixe, por exemplo, em outros animais, que são mais fáceis para a obtenção, então, desse material que tenha, né, o ácido nucleico, tá bom? Então, dependendo, né, do tipo de amostra que você tem, você vai utilizar, então, uma técnica, né, para a extração mais fácil desse DNA ou RNA, tá? A sua técnica, ela também está relacionada com o grau de pureza, né? Então, assim, você vai obter esse DNA ou esse RNA, mas você tem que ter, então, aí um grau de pureza muito grande na obtenção
desse DNA e desse RNA. Então, você vai ter técnicas aonde no final dela você vai ter uma pureza de DNA e RNA maior, né? Já tem técnicas que são mais simples, que além do DNA e do RNA pode vir alguns tipos de proteínas, enzimas, enfim, tá? Não vai ter só o DNA ou só o RNA na sua amostra. Então, dependendo do grau de pureza que você precisa, né, desse material, aí desse ácido nucleico, você vai utilizar, então, uma técnica diferenciada. Outra coisa, de acordo com o rendimento, né, que você deseja. Porque, assim, se você precisa de uma quantidade muito grande de DNA, então você tem que obter uma quantidade de amostra que vai fornecer para você uma quantidade de DNA, né, que você precisa, uma quantidade de DNA que você deseja, né? Que a gente sabe, por exemplo, né, quem gosta aí da área forense, por exemplo, né, tem algumas amostras que a gente obtém que a quantidade, né, de material ela é muito pequena. Então, se você tem lá uma gota numa cena de crime, por exemplo, você tem gotas pequenas, né, de sangue ou outro fluido, sêmen, etc., você tem uma quantidade de material, de amostra muito pequena. Então, você vai ter que ter uma técnica, né, para extrair esse DNA dessa quantidade muito pequena, né? Então, isso também vai influenciar nessa quantidade de material de DNA ou RNA que você precisa, tá? Então, tem que levar isso em consideração também, tá? Outra coisa que a gente tem que levar em consideração, infelizmente, são os recursos disponíveis. Às vezes você precisa, né, fazer uma extração de DNA e você não tem todos os recursos disponíveis. Então, você tem que fazer uma técnica, né, que condiz com os recursos que você tem. Agora, se você tem um laboratório que é todo equipado, que tem todo o equipamento de eletroforese, PCR, etc., aí é muito mais fácil você conseguir técnicas, né, para conseguir uma pureza maior, para conseguir uma quantidade maior e assim por diante. Então, também tem que levar em consideração a disponibilidade de recursos, né, de financeiros ou de materiais que você tem, tá? Então, na escolha da técnica, a gente tem que avaliar todos esses fatores, tem que levar em consideração todos esses fatores, tá bom? Então, sempre considerando também aí, né, a amostra, tá? Então, qual que é o tipo da amostra? Tem que pensar nisso também, tá bom? Então, aqui, olha, tem essa figura, não sei se vocês conseguem ver ela bem ali, mas ela traz aí algumas das fases, né, algumas das etapas que mostram aí, então, a extração de DNA. Né? Então, você tem lá uma fase que a gente chama que é a fase de lise celular, que vocês já viram isso aqui comigo, né? A lise celular, quando a gente fez a extração do DNA do morango aquela vez, a gente fez essa parte de lise celular, né? Que a gente precisava romper a célula para que os componentes celulares saíssem da célula, né, e ficassem em solução, inclusive, né, os ácidos nucleicos, tá? Aí você tem a fase de purificação, ou seja, da separação do que é DNA e RNA, do que é proteína e outros componentes da célula. Então, temos essa fase também durante o processo de extração dos ácidos nucleicos. A fase de precipitação, que também vocês acompanharam comigo naquela aula, né? Que a gente fez a extração, quando eu coloquei o álcool, né? 99% gelado, ocorreu a precipitação, ou seja, né? Toda a molécula de DNA ela se agrupou, ficou toda juntinha, e a gente conseguiu ver, então, o DNA, uma estrutura filamentosa, né? Esbranquiçada, né, sendo então separado do restante do material. Aí existe então também a fase de lavagem, que é quando você vai refinando, vai purificando, né, o DNA ou RNA, para que no final ele tenha então
uma pureza maior. E por fim, então, a última técnica, eu vou falar depois dela separadamente, é a ressuspensão, ou seja, onde você pega o seu material e deixa ele suspenso em uma solução própria, para ser utilizado, então, nas próximas técnicas, né, que você vai utilizar posteriormente, por exemplo, uma eletroforese, né, um PCR ou uma outra técnica que você vai precisar aí desse material, tá, desse ácido nucleico. Então, basicamente, são essas as etapas, a gente vai falar de cada uma delas, tá, e daí quando eu ver que a gente já verificou esse tópico, eu vou relembrando para vocês então recordarem aí de como que é a técnica. Beleza? Até aqui tudo bem? Sim? Beleza, então vamos lá. Então a gente vai aqui primeiro para a preparação da nossa amostra, tá? Então, primeiro de tudo, a preparação das amostras, né? Então, eu coloquei aqui um dos itens, obtenção das amostras. Agora eu quero que vocês falem para mim, pensem bem, podem até pesquisar se vocês quiserem, tá? Quais são os métodos de obtenção das amostras, tá? Quais os métodos para obtenção das amostras? Pensem aí e falem para mim. Métodos de obtenção das amostras. Raspagem epitelial? Pode ser. Raspagem da pele, que você é como se fosse uma biópsia, né? Então, aqui o Gabriel colocou ali uma técnica que é a biópsia, tá? Essa biópsia, existem vários tipos de maneira de você fazer uma biópsia. A raspagem epitelial é uma delas, tá? Mas tem outras que são um pouco mais invasivas. Por exemplo, uma biópsia de um tumor, que ele é mais interno, tá? Uma biópsia de um tecido mais interno, como, por exemplo, um pedaço da musculatura, um pedaço do fígado, tá? Então, biópsias, então, é a obtenção de um pedaço de um tecido, uma parte de um tecido, tá? Então, sim, isso é um método, né, de obtenção de uma amostra. Além disso, qual outros que a gente apresenta para a gente poder colocar aqui? Pensem lá no sangue. Como que a gente pode obter o sangue? Como que vocês fazem para tirar o sangue? Punção venosa, exatamente, tá? Então, você tem aqui, tá? A punção venosa, tá? Essa biópsia aqui, ela também tá bem em voga hoje, né? Por causa da biópsia para fazer, por exemplo, o teste do COVID, né? Que eles colocam o suave lá no interior da cavidade nasal e faz, então, a coleta daquele material, né? Então, você está fazendo também um tipo de biópsia, né? Uma raspagem, vamos dizer assim, da cavidade nasal para que venha aquela secreção, para que venha o muco, né? Na região da cavidade nasal. Então, esse também é um exemplo. Para quem assiste aí o CSI Miami, quem assiste aí o CSI Miami, quem gosta de assistir aí esses filmes de ciência forense, a obtenção lá através do SWAB da mucosa, né, que é a raspagem epitelial da mucosa, que o Gabriel tinha colocado ali. Então, pega o SWAB e vai raspando, né, a mucosa interna para obter, então, aquelas células epiteliais da boca. Então, isso é uma outra maneira, tá bom? Qual outro tipo de obtenção de amostra?
Só o Gabriel tá aí? O restante estão tudo fazendo o quê? Cadê o povo? Vamos lá, pessoal, participem aí. Vocês não assistem filme de CSI Miami, né? A punção lombar também pode ser feita para obtenção do líquido, líquor, né? Punção lombar. Aqui, principalmente, para obtenção do líquor, né? Que é o nosso LCR também, ok? Na ciência forense, por exemplo, em caso de corpos carbonizados, tá? Em caso de corpos carbonizados, eles podem utilizar o DNA presente, que se sobrou ainda, né? Na raiz ou na polpa do dente, lá no interior do dente, eles podem utilizar, ou também no interior dos ossos, bem na parte central dos ossos, tá? Eles podem também obter aí esse material, essas células, né, para a retirada, então, dos ácidos nucleicos. É claro que eles vão ter uma quantidade muito pequena, então, por isso que existem técnicas para isso, tá? Mas eu também posso obter, então, as amostras desses materiais, né? Então, por exemplo, em caso lá de acidentes de avião, por exemplo, onde tem explosões e as pessoas morrem carbonizadas, né? Então, eles podem utilizar essas técnicas do dente, né? Retirar o DNA da polpa do dente ou da raiz, caso tenha, e também do interior dos ossos, tá? Então, eles podem também tentar aí a retirada. É garantia que vai conseguir? Não é garantia, mas é uma forma de obtenção das amostras, tá? Da raiz do cabelo também, né? Que também é bastante comum eles fazerem análise de DNA através, então, da raiz do cabelo, principalmente da raiz, tá? Porque as células mortas, né, do fio de cabelo, não vai ter mais material, porque as células estão mortas, né? As células morrem, elas ficam queratinizadas e você não vai ter mais o material genético. Mas na raiz do cabelo, sim, onde tem o bulbo, né? Ali sim ainda tem células, e ali então eles conseguem também fazer então aí a retirada desse material, tá? Então aqui vocês já colocaram biópsia, punção venosa, punção lombar, tá? Outra forma é cultivos microbiológicos, tá? Cultivos microbiológicos. Então, se você tem uma bactéria já específica e você precisa fazer extração de DNA dessa bactéria em específico, ou desse fungo, ou, né, de outro micro-organismo que você está trabalhando. Então, você faz o cultivo, né, em placa, e você vai ter uma população, né, desses micro-organismos muito grande, você pode utilizar, então, também para fazer extração de DNA desses micro-organismos, tá? Então, eu tinha falado anteriormente, né, dos fragmentos de tecido. Fragmentos de tecido, tá? Por exemplo, numa cena de crime, tem fragmento de pele, fragmento de unha, né? Fragmento de alguma outra parte lá do tecido que tem as células vivas, eles conseguem, então, fazer a extração desse DNA, tá? A gente está falando aqui, né, na maioria deles aqui, sendo relacionado com humanos, né? Mas nós também podemos obter né, os ácidos nucleicos de folhas, né? Então, você está trabalhando com uma planta, ou está trabalhando com um fungo, que pode ser do corpo de frutificação, né, desse fungo. Então, você também pode obter, né, essas amostras a partir de folhas e corpo de frutificação, tá? É muito utilizado na ciência forense também, principalmente na entomologia forense, né? A questão, então, dos insetos e das larvas, principalmente na entomologia forense, que eles utilizam
os insetos, as larvas e outros, né, insetos para identificar o local, né, quanto tempo o corpo está ali, né, e etc. E eles podem também fazer a identificação dessas espécies de animais, né, utilizando as suas larvas ou utilizando o próprio inseto também, né. Então, vocês conseguem lembrar outras formas de obtenção aí de amostras? Aqui os esfregaços, né? Também a gente pode utilizar, então, a obtenção, então, desse material. Mais alguns vocês conseguem lembrar ou não? Não? Aí, caso vocês forem lembrando, aí vocês vão falando, tá? Outra coisa, então, assim, a gente tem que obter esse material, né, essa amostra, porém, nós temos que ter, então, condições de acondicionamento adequado desse material, porque não adianta você fazer todo o esforço para obtenção dessa amostra, né? A única amostra que você tem, e daí você não tem as condições adequadas para o armazenamento, para o acondicionamento. E isso vai fazer com que você perca o seu material, tá? Então, logo após, então, a obtenção dessas amostras, nós temos então que ir para a próxima fase, que é então o acondicionamento adequado. Qual que é a forma de acondicionamento adequado, né, para preservação desse material? Então, nós utilizamos substâncias que são conservantes, tá? E nós utilizamos, quando se tem, né, a possibilidade, o nitrogênio líquido, tá bom? Então, essas duas formas, elas são utilizadas para a preservação da nossa amostra até a extração, porque assim, o DNA, ele é mais estável, tá? Então, aqui o DNA, ele é estável, ou seja, ele consegue suportar, né, mais tempo fora de condições de preservação. Já o RNA, se você precisa do RNA, o RNA ele sofre a degradação muito rápida. Então ele tem a degradação muito rápida, tá? Então, se você precisa, né, para fazer as suas análises de RNA, você já tem que ter condições próprias e apropriadas para, né, a preservação desse material logo após a coleta, porque ele degrada muito facilmente, né? Já o DNA, ele é um pouco mais estável, então ele vai aguentar aí um pouquinho mais, né, as condições até que ele possa, então, ser conservado de maneira adequada, tá bom? Então, quais são aí, já coloquei para vocês ali, né, as principais formas que a gente pode utilizar, então, para preservação aqui. Então, os agentes conservantes, tá? E o nitrogênio líquido. Então, existem várias substâncias aí, né, que são conservantes, que nós conseguimos utilizar, então, para preservar esse material até a extração, tá? Então, nós temos que conservar ele até o momento da extração do DNA. Certo? Ou do RNA, claro, né? De um ou de outro, certo? Beleza até aqui, então? Obtenção da amostra, forma de acondicionamento adequado, né? Até então o momento da nossa extração em si, né? Que é a retirada, então, a separação do DNA dos componentes, então, da amostra. Tá. Então,
a próxima fase é a gente, então, já no laboratório, é claro, né? Então, já fizemos aí a coleta, já condicionamos de maneira adequada o nosso material. Agora, lá no laboratório, a gente vai começar, então, as etapas de extração desse material genético, né? Desse ácido nucleico. Então, agora a gente precisa, primeiro de tudo, separar, então, né? A separação de células, tá bom? Então, para isso, a gente tem que pensar o seguinte, né? Então, lá nesse tecido, ele vai vir várias células. Então, nós temos que separar essas células, separar, então, esses componentes, para que a gente possa obter, então, células, né? Que são viáveis para a extração, então, desse material. Só que a gente tem que levar em consideração duas coisas, né? Se essas amostras, elas são líquidas, ou se essas amostras elas são sólidas, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, amostras líquidas, amostras líquidas, e aqui amostras sólidas. Então, pensem aqui comigo, né? A técnica de separação dessas células, né, de amostra líquida e sólida, elas são diferentes. Então, vocês podem me dizer como que eu faço para separar aqui as células, né? Quando as amostras são líquidas, e como que eu faço para separar as células quando essas amostras elas são sólidas? Vocês podem me dizer aí como que eu faço isso? Como que é possível? A Cíntia falou lá pela precipitação. Ainda não, Cíntia. Primeiro, eu tenho que obter essas células, separar do restante. Porque, assim, quando a gente coleta o material, tá? Não vai vir só a célula, né? Nós temos outros componentes ali juntamente. Por exemplo, no sangue. A gente vê que no sangue ele vai ter o componente figurado, que são as células, e o componente não figurado, que é o plasma. Então, como que eu vou fazer para separar esses dois, tá? Eu não sei se você quis falar ali da precipitação, mas antes da precipitação eu tenho que fazer uma outra coisa. Como é que eu... Filtração? Não, não, não. Existe uma técnica aqui, olha, que principalmente ela é utilizada, ó, quais são as nossas amostras líquidas, tá? Então, nossas amostras líquidas são o sangue, o líquor, tá? O sêmen, né? Também. Decantação é mais ou menos isso, eu já vou explicar. O líquor, o sangue, que mais? Urina, o sêmen, tá? Então, todos isso são amostras que são líquidas. Para eu separar, né, a parte figurada, ou seja, as células, do componente líquido, seja ele plasma, o líquido da urina, né? Seja ele o líquido do líquor, separar só as células, eu faço uma técnica que é chamada de centrifugação. Essa técnica de centrifugação, né, ela acaba então causando aí, não é o termo correto, mas, né, acaba causando a decantação, que é o quê? Que é quando as células, né, que são mais pesadas, vamos dizer assim, mais densas, elas ficam então formando como se fosse um precipitado, e a parte que é mais leve, né, ela se separa então dessa parte mais densa, tá bom? Então, sim, a centrifugação é, né, uma fase de separação das células do restante dos componentes que vem junto aí na nossa amostra. E isso no caso de, né, serem amostras líquidas, né? Sangue, urina, líquor, sêmen. Então, a gente vai centrifugar. Então, vai separar, né, essas células num precipitado, que a Cíntia falou ali, né? Vai formar esse precipitado, aonde então as células que são mais densas elas vão ficar nesse precipitado. Mas, por exemplo, se eu quero coletar, além das células, eu quero coletar, por exemplo, o vírus.
O vírus, ele é bem mais leve, porque, né, o vírus, ele não é considerado uma célula, ele é muito leve. Então, ele vai estar na parte superior ali da minha centrifugação, que a gente chama de sobrenadante. Então, eu consigo separar. Se eu quero, né, o sobrenadante, que é onde tem o meu vírus, eu retiro o sobrenadante e é esse que eu vou utilizar. Se eu quero as células mesmo, eu quero lá os leucócitos, eu quero, né, os espermatozoides, eu quero ali as células do líquor, né, presentes no líquor. Então, eu vou pegar o precipitado, que é a parte, então, mais densa, mais pesada. Então, dependendo do que eu quero, através, então, da técnica de centrifugação, eu consigo, então, separar essas células. Aqui tem um exemplo de uma centrífuga, que é uma mini centrífuga, né? Que ela tem aqui os tubinhos de Eppendorf, que eu posso utilizar também para separação desses materiais, tá? Mas aqui é para quantidades muito pequenas, mas é utilizado também. Mas, e agora, no caso das minhas amostras sólidas, né? Então, exemplos de amostras sólidas: folhas, pedaços de tecido como músculo, tá? Pedaços de, sei lá, pedaços de órgãos, né? Então, eles já são tecidos que são rígidos, são sólidos, né? Até mesmo a parte óssea, né? Como que eu faço, então, para eu poder separar essas células? O que vocês acham? O que eu posso utilizar para separar essas células aí? Alguém consegue me dizer algum exemplo? Nada, 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 nada? Nem com a pista que eu deixei ali no slide? Não, decantação não. Não. Eu deixei uma pista no slide. Não, uma pista bem. A gente até fez isso também na nossa extração do DNA, mas a gente não utilizou esse artefato porque a gente não tinha, né? Isso mesmo, bem amassar. É isso mesmo, triturar, né, o material, né? Então você vai macerar o material. Então vamos supor que você tem folhas, né? Tem folhas e você quer obter aí o material, né? O material de DNA. Você tem pedaços de órgãos. Você tem sementes, você tem frutos, né? Então você pode utilizar aqui a técnica de maceração, né? Maceração. E no caso de folhas, você pode picotar ou cortar mesmo, picotar. Você corta, pega a tesoura, né? Claro, uma tesoura limpa, né? Você vai cortar a folha e depois você pode macerar. Então, nessa maceração, a gente consegue a gente consegue separar essas células, tá? Porque a técnica de lise celular é uma outra técnica, não chegamos lá ainda. A gente só quer separar as células no momento, tá bom? Então, a maceração. Então, por exemplo, aquele dia eu peguei o morango, né? E eu macerei ele, eu amacetei ele, né? Amassei ele dentro do saquinho, mas eu poderia ter feito isso, porque era uma fruta molinha, tal, então eu consegui fazer isso na mão. Mas, por exemplo, um pedaço de fígado, tá? Que é uma outra técnica que eu vou fazer com vocês. Já aqui no fígado, eu posso macerar ele com o pistilo, o grau e o pistilo, ou eu posso bater ele no liquidificador, né? Batendo no liquidificador,
é claro que é uma coisa bem mais invasiva, eu consigo separar essas células, tá? Então, eu posso utilizar essa técnica também, né? Se a gente estivesse no laboratório, eu poderia utilizar o bastão de vidro também. O bastão de vidro, tá? Mas aqui a gente não tem, por enquanto, né, o grau, o pichilo, e nós não temos o bastão de vidro. Então, nós temos que ter aí uma outra técnica para separar essas células, tá? Então, no caso de folhas, galhos, etc., eu posso picotar e depois macerar. E no caso de pedaços de órgãos, né, sementes e frutos, eu posso utilizar, então, essa técnica de maceração, utilizando, então, aí, né, o bastão de vidro ou utilizando o que vocês conhecem por graal ou pistilo. Não sei se vocês aprenderam com outro nome. Eu aprendi como graal e pistilo. Cápsula e pistilo, não sei como que vocês aprenderam aí o nome, tá? Agora sim, o próximo, né, o próximo passo é a lise celular. Agora eu tenho que romper as células, tá? Então aqui, olha, nessa lise celular, ele é o rompimento das células. Rompimento das células. Para isso, tá? Para esse rompimento das células, geralmente a gente utiliza soluções tamponantes, né? Aquele dia lá do morango, eu utilizei uma solução tamponante, não foi uma solução, vamos dizer assim, né? Requintada de um laboratório, mas foi um componente tamponante. Por quê? Quais são os componentes de uma solução tamponante, né? De soluções tamponantes. Então, essas soluções tamponantes, elas vão ter um detergente, tá? No caso, eu utilizei o detergente de casa mesmo, né? Eu dei preferência para o detergente transparente, para não dar interferência na nossa, né, no nosso experimento, tá? E a gente utiliza alguns tipos de sais e outras substâncias, né? Por exemplo, tem uma outra substância que é chamada de tris, tá? Esse tris, ele significa tris, né? Hidroxi. Opa! Escrevi erradinho ali. Tris-hidroximetil. Isso aqui já é o nome, né, científico do negócio, tá? Aminometano. Então, é uma solução que vai ajudar a manter o pH. Já vou falar para vocês aí certinho de cada função de cada um deles. O cloreto de sódio. Esse cloreto de sódio é o sal de cozinha que eu utilizei, né? Na nossa extração de DNA. Então, eu fiz uma coisa mais caseira, mas deu certo, vocês viram, né? E o ácido, tá? Etileno. Ácido etileno diamino tetracético. Opa! Que vocês devem conhecer ou já devem ter ouvido falar do EDTA. Alguém aqui já ouviu falar do EDTA? Conhecido como EDTA. O EDTA, gente, vai ser uma coisa que vocês vão ouvir falar muito dele aí na vida de vocês, tá? Então, o ácido etileno diamino tetracético, conhecido como EDTA, ele também vai ser utilizado aqui, tá? Cada um deles tem uma função, né, específica para ajudar, então, aí nessa lise celular, ou seja, nesse rompimento das células, tá? Então, deixa eu ver se eu coloquei aqui algo separado. Não, não coloquei, mas eu vou falar. Então, assim, olha, anotem aí, tá? Anotem. Então, para que vai servir o detergente, tá?
O detergente, gente, ele vai agir sobre os lipídios, tá? E aonde nós vamos ter aí maior quantidade de lipídios lá na nossa membrana, tá? A gente vai ter maior quantidade de lipídios lá nas membranas. Então, ele desestrutura, né? Ele rompe essa estrutura dos lipídios lá da membrana, tá bom? Isso faz com que, né, rompendo essas membranas lá da célula, libere o conteúdo, então, né, de dentro da célula para fora, tá bom? Existem vários tipos de detergente. Eu utilizei o detergente de cozinha, mas no laboratório a gente tem outras substâncias que têm esse papel de detergente, que é, por exemplo, o Twin 20, tá? O Twin 20 é um detergente que a gente utiliza no laboratório. Tem o Dodecil sulfato de sódio, que também é um outro tipo de detergente. Tem o Triton X100, outro de ação detergente. O Sarconil é outro exemplo, tá? Então, nós vamos ter aí vários exemplos de detergente. Tem outro que é bastante utilizado, que é o brometo de cetil trimetilamônio, que ele é conhecido como CTAB. Eu vou colocar aqui, ó, um CTAB, que ele é bem conhecido. É o CTAB, tá? O CTAB, que é o brometo de cetil trimetilamônio, né? Então, ele também tem essa ação de detergente, tá? Então, todas essas substâncias que eu falei para vocês, Twin 20, Triton X 100, o Sarkosil, todos eles são considerados, então, detergentes. Vão ter a mesma função, atuar sobre os lipídios, ou seja, vai romper as células. Rompendo a célula, libera tudo que tem dentro da célula, tá? Isso é bom, porque é isso que eu preciso, né? Rompendo a membrana, eu preciso do material que está lá dentro do núcleo, né? E o núcleo também é feito, então, de membrana, que é a membrana nuclear. Então, rompe também a membrana nuclear, tá? Coloquei para vocês aqui o tris, não sei se vocês já ouviram falar, né, nesse reagente, o tris, tá? Que é o hidroximetilaminometano. O tris, ele é importante aqui, e ele é muito importante, tá, gente? Muito importante mesmo. O tris, ele ajuda a manter o pH, tá? Ele ajuda a manter o pH, vou colocar aqui, ó, pH em torno de 8, 7,9, 8. Por que que tem que ser nesse pH, tá? Porque daí ele não permite que algumas enzimas, tá? Que são as enzimas desoxirribonucleases, que é chamado de DNase, tá? Ele evita que essas DNases de dentro da célula, tá? Ataquem o DNA, tá bom? Então, tendo esse pH, né, em torno de 7,9, de 8, tá? Ele evita, então, que esse DNA que foi liberado, que ele sofra o ataque dessas enzimas, tá? Que são chamadas de enzima desoxirribonuclease, DNase, tá? Então, ele protege, então ele serve para isso, tá bom? Para proteger o nosso DNA da degradação enzimática, é para isso que ele serve, tá bom? O ácido, que é o ácido etileno diaminotetracétil, que é o EDTA, ele vai servir como um quelante. O que é esse quelante, tá? Ele também vai agir sobre essas enzimas, né, as DNases, tá? Vai fazer, então, com que essa substância, ela se liga, né, a essas enzimas, e faz também com que ele se torne um cofator, ele se liga ao cálcio e ao magnésio, tá? E vai inibir a ação dessas DNases. Então, ele vai servir aí como um quelante, como um cofator também sobre essas enzimas, né? Protegendo o material genético, tá bom? Então, por isso que a gente tem que ter essa substância de lise celular, essa substância tamponada, para que cada um desses componentes, eles consigam, então, agir ali, né, nesse material que a gente está fazendo ali a extração. Cada um deles, então, tem um papel, tá bom?
Vocês conseguiram anotar aí, mais ou menos, né, a função de cada um deles? Sim? Então tá. O sal, né, ele também vai ter aqui, ele faz parte ali do cloreto de sódio, né, ele faz parte, ele também ajuda na aglomeração do DNA, né? Então você tem lá o sal, como ele tem cargas positivas e negativas, colocando o cloreto de sódio, ele também vai ajudar ali nessa aglomeração, né, do material genético, tá? Então ele tem essa ação também ali, ok? Então, beleza. Agora, então, que eu já liberei todo o meu material, né, dos ácidos nucleicos, né, de dentro da célula, agora eu tenho que separar isso, né? Eu não posso utilizar tudo que está ali. Beleza, Camila, obrigada. Agora que eu já consegui, então, né, liberar todo esse componente, esse material genético de dentro da célula, eu vou ter que agora separar o que é, né, o ácido nucleico e o que são os outros componentes celulares, porque eu não vou utilizar os outros componentes celulares, eu só vou utilizar o ácido nucleico, tá? Então eu também tenho que ter aí, né, técnicas para isso, tá? Essa fase aqui, geralmente a gente utiliza os solventes orgânicos. Vocês conseguem dar algum exemplo de solvente orgânico? Olha aí a química orgânica. Esses solventes orgânicos aqui, eles vão desnaturar as proteínas. Desnaturar as proteínas. Tá? Então, isso já é uma maneira de eu separar o que é o meu material, né, genético, que é o meu ácido nucleico, do que a proteína. Então, eu desnaturo as proteínas, colocando, então, esses solventes orgânicos, e eu já consigo, então, fazer essa separação. Vocês conseguiram lembrar aí algum tipo de solvente orgânico? Não é qualquer um, é claro, que é utilizado, né? Mas alguns exemplos vocês conseguem me dar. Um exemplo, o etanol, ele não é utilizado com frequência nessa técnica, mas é um exemplo de solvente orgânico. O benzeno também é outro exemplo. O que é utilizado aqui de solvente orgânico, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. É utilizado o fenol, que vocês também já devem ter ouvido falar desse fenol aí alguma vez. Ele tem um cheiro, para mim, ele me lembra muito tinta guache. Quando eu sinto o cheiro de tinta guache, eu lembro do cheiro de fenol. Não sei vocês. Vocês conhecem o cheiro de fenol? Não sei se vocês já entraram em contato com o cheiro de fenol. Não? Então, o fenol, ele tem esse cheiro, é claro, bem mais forte, né? Que se assemelha à tinta guache, né? Aquela tinta, né, de criança, tal, tá? Ele tem mais ou menos esse cheirinho aí. Outro solvente que é utilizado aqui, né, para a separação dos componentes celulares, vai ser o clorofórmio. Esse daqui vocês já ouviram falar do clorofórmio. Deixa eu arrumar um acento ali. Clorofórmio, tá? O clorofórmio, ele é um solvente orgânico e ele é muito utilizado aqui na separação desses constituintes celulares. Então, o fenol e o clorofórmio, para a separação, então, do ácido nucleico do restante dos componentes, ele é bastante, então, utilizado, tá? Depois, então, que passou por essa fase, né, dos solventes orgânicos, agora eles também vão novamente fazer aí a centrifugação. Porque agora aqui já é uma outra etapa, né, de separação. Agora na centrifugação eu vou ter, né, as células já quebradas, já vou ter as proteínas que foram desnaturadas pela presença dos solventes orgânicos, e agora eu já vou ter o material genético mais livre, né? Então, eu fazendo agora a centrifugação, tá? Eu já consigo, então, separar isso. Por quê?
porque aquelas partes do componentes das células que foram rompidos, membrana, organelas, ela vai ficar tudo no fundo, vai ficar toda precipitada, né? E o DNA, ele vai ficar na parte solúvel, né? Onde você vai ter ainda ali o fenol ou o cloroforme, ele vai estar, então, nessa fase líquida solúvel ali no sobrenadante, tá? Então, aqui na centrifugação, olha aqui, ó, dá pra gente ver aqui, ó, ele fica nessa fase aqui, ó, fase aquosa, né? Que vai estar, então, o DNA, ele vai estar solúvel ali, tá? Na interface, olha, dá para a gente ver que fica aqui, né, uma camadinha que vai ficar aqui as proteínas, tá? O restante que sobrou vai ficar aqui, né, a parte orgânica, vai ficar dissolvido aqui os lipídios da membrana, e o restante dos componentes celulares aqui, todos estourados, ó, vai ficar no finalzinho lá no precipitado, tá? O que interessa para nós é isso aqui, tá? O que interessa para nós é essa parte aqui onde vai estar, então, o nosso DNA, tá bom? Então, na centrifugação, o DNA, ele vai estar aonde? No sobrenadante. Ele vai estar, então, aqui na fase líquida. Tá? Então, é aqui que vai estar o material genético. Então, eu chego, né, aqui no meu Eppendorf e retiro só essa alíquota aqui. Eu tiro só esse pedacinho, que é ali que vai estar, então, né, o meu material genético, tá? Olha quem tá aqui comigo. Vem cá. Olha, aparece lá no vídeo lá, ó. Fala um oi pra mim. Fala um oi. Ela não quer aparecer. Só aparece aqui o focinho dela. Vem atrapalhar aqui ela. Meus cachorros estão tudo aqui dentro por causa da chuva. Vai para lá. Vai aqui atrapalhar minha aula, menina. Vai para lá. Isso, tchau. Tem 3 cachorros aqui do meu lado. Então, aqui, então, beleza. Só que é assim, lembra que eu falei para vocês? Para de me lamber, menina. Lembra que eu falei para vocês o seguinte, que quanto mais purificado você quiser aí, né, o seu material, você tem que fazer esse processo aqui de centrifugação mais vezes, tá? Então, fez a primeira centrifugação, né, utilizando ali a separação com fenol ou cloroformo. Você obteve a primeira alíquota. Então, você pega esse material, coloca em outro Eppendorf, né? Vai centrifugar mais uma vez, vai tirar o sobrenadante e vai fazendo isso várias vezes. Cada vez que você fizer isso, mais purificado vai ficar o seu DNA. Só que você tem que levar em consideração o seguinte: se você tem pouco material, então não convém você fazer tantas centrifugações, né? Porque você pode ocorrer aí perda no material. Então tem que ponderar bem essa fase ali, tá bom? Então, se você tem quantidade, material em quantidade, né? Então, tudo bem, você pode tentar purificar ele mais. Agora, se você tem material pouquinho, né? Uma amostra muito pequena que você conseguiu, então é melhor não arriscar para não perder o material, tá bom? Então, tem que, caso você escolha repetir a técnica, levar em consideração esses fatores aí, a quantidade de material que você tem, tá? Entendido essa parte? Tomar cuidado, então, né, nessa parte aqui que eu até falei, já adiantei, que é a parte, então, de lavagem e ressuspensão do material. Deixa eu colocar aqui, ó, nessa parte de lavagem e ressuspensão do material, né, eu adiantei aqui um pouquinho, você tem que ter cuidado com isso, né? Porque quanto mais você ressuspende, mais você vai centrifugando e fazendo aí a purificação, pode correr o risco de você ficar sem o material, tá? Então, eu já volto aqui novamente nesse quesito. Vamos falar um pouquinho aí da precipitação, tá? Então, agora, beleza. Então, você já obteve lá o seu sobrenadante. Agora, você quer
precipitar esse DNA. Para você precipitar esse DNA, ele vai... O que ajuda na precipitação? Primeiro, baixa temperatura. Opa, deixa eu tirar aqui, borracha. Baixa temperatura, tá? Baixa temperatura. Por isso que aquele dia eu utilizei o álcool gelado, tirei do congelador, né? O álcool, claro, 99, ele não vai congelar, mas eu tirei o álcool gelado, né, lá do congelador para utilizar ele no experimento. Então, baixa temperatura ajuda na precipitação do DNA, tá? Como eu utilizei sal no experimento, tá? Então, o aumento da salinidade, tá? Ele também ajuda na precipitação. Por isso que eu coloquei sal lá naquela solução tampão, né? Aquela solução de Lise, tá? E aqui a adição do etanol, né? A adição do etanol, né? Nesse caso ali, eu utilizei o etanol 99%. Mas eu posso utilizar outros agentes precipitantes, tá? A gente pode utilizar o isopropanol. Opa, o que saiu aqui? Uma coisa estranha aqui. O isopropanol, que é outro agente precipitante, isopropanol, que é um outro agente precipitante, e eu posso utilizar também soluções, né, à base de acetato de amônio ou acetato de sódio. Então, também são outros agentes, então, precipitantes, tá? Então, nesse caso aqui, a precipitação de DNA, por que ela acontece? Porque aqueles filamentos de DNA, eles se juntam, tá? Por essa afinidade, né? Eles se juntam com a adição desses precipitantes. E o que acontece? Como são muitas células que foram rompidas, eu tenho muito material, né? Muito DNA presente ali. Então, quando eu coloco o precipitante, eles vão aglomerar, tá? Então, na verdade, o que a gente vê aqui é uma aglomeração do DNA, tá? Então, vai formar aquele aglomerado, que ele fica um filamento esbranquiçado, né? Que a gente conseguiu ver esse filamento esbranquiçado naquela aula que eu fiz. Então, olha aqui, nesse desenho, ó, a gente consegue ver aqui o DNA, esses filamentos mais esbranquiçados, essas nuvenzinhas esbranquiçadas, que é, então, o material genético, no caso ali, o DNA que está, né, precipitado ali. E a partir dali eu posso pescar, ou seja, eu vou pinçar, né, eu vou tirar esse material e eu consigo, então, né, o material para fazer as minhas análises. É claro, eu posso também utilizar outras técnicas. Eu posso utilizar a técnica aqui de filtração. Nós temos uma membrana filtrante, tá? Eu vou colocar aqui, ó, um asterisco aqui, tem a membrana filtrante. Essa membrana filtrante, gente, ela é um espetáculo, tá? Essa membrana filtrante, quando você passa ali, né, essa sua solução aqui para filtrar, todo o DNA gruda nessa membrana, porque ela tem afinidade por ácidos nucleicos, tá? E todo o ácido nucleico fica grudado nessa membrana. E você pode guardar essa membrana, né, depois de seca, é claro. Você guarda essa membrana, porque é tudo feito estéreo, tá, gente? Você guarda essa membrana, você pode recortar essa membrana em vários pedacinhos e guardar. E depois, quando você quiser utilizar novamente, né, essa membrana, você coloca essa membranazinha
em uma solução e ela se desmancha, e o material também genético ele vai ficar, né, suspenso na solução. Então, é uma forma muito interessante de você também guardar, né, de armazenar o material genético. Então, você utiliza a membrana filtrante, que ela tem afinidade por ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos. E você guarda ela ali. Quando você precisar delas, que ela vai estar retida nessa membrana, né? Aí você ressuspende o material e pode utilizar, então, para os procedimentos, né? Que você vai utilizar depois, tá bom? Até aqui, tudo bem, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar aí o que eu tô falando? Não sei se é muita coisa, se está ficando muita informação, mas assim, é isso que é feito, né? Vocês precisam passar por todas as fases, né? E tem que entender o que acontece em cada fase. Vocês estão conseguindo acompanhar dessa forma? A Cintia falou que sim, né? Então, assim, quando a gente assiste aqueles filmes lá, né, de CSI Miami, assiste esses filmes de ciência forense, você pensa assim, nossa, em 2 minutos ele já tem análise de DNA, né? Só que não, tá, gente? Não é assim tão fácil, não, viu? Então não se iludam que uma análise de DNA sai assim em 1 hora, tá? Não, não sai, né? Mesmo com kits, hoje é claro, hoje até vocês podem procurar na internet, se vocês quiserem. Hoje tem kit de extração de DNA. Então, nesse kit de extração de DNA, ele já vem todas as substâncias ali, todos os reagentes, né? Então, você já pega a sua amostra, já tem todos os reagentes ali, você já faz a extração. Então, hoje é muito prático, né? Você tem kit para extração de DNA, você tem kit para fazer análise de PCR, então você tem essas facilidades, tá bom? Mas se for fazer passo a passo, fazendo os reagentes, né? É bem demorado, tá? E tem que pensar que tudo isso você tem que fazer estéreo, tá? Não pode ter contaminação, porque imagine, você teve maior trabalho para conseguir uma amostra, né? De, por exemplo, lá, uma pessoa que foi queimada, né? Passou pelo processo lá de carbonização e você teve tanto trabalho para obter aquela amostra, e na hora que você está manipulando, extraindo, tem a contaminação. Daí não adianta, porque na contaminação vai vir material genético da bactéria, do fungo, etc. Então tem que ser tudo estéreo, né? Além de tudo isso, tem que ser estéreo, tá? E a questão aqui da lavagem e ressuspensão do material genético, nós temos aí algumas substâncias que são utilizadas para fazer, então, essa suspensão do material genético. Geralmente, ela é feita com álcool 70%, né? Você pega esse material e vai colocar ele na substância para ser utilizada. Geralmente é o álcool 70, ou, né, que vai fazer, então, aí essa retirada das impurezas, tá? E você também pode utilizar aí uma solução tampão, que ela é muito utilizada, que é o TE. Esse TE nada mais é do que aquela solução tris, diluída em HCl e EDTA, tá? Então, a ressuspensão do DNA, geralmente ela é feita com né, com essa solução tampão, que é o TE, que é o tris, né, em solução ácida de HCl e EDTA, né, que é aquela solução que é bastante utilizada aí dentro da bioquímica e da biologia molecular também. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Porque agora vocês vão fazer uma atividade. Se vocês anotaram, vocês vão conseguir fazer. Se vocês não anotaram, vocês não vão conseguir fazer. Tá? Mas vamos lá.
Lá no portal, eu deixei para vocês uma atividade que vocês vão responder agora. Entrem lá no portal, por gentileza. Entrem lá no portal. Eu acho que tá para vocês como atividade 5. Dá uma olhadinha lá. Deixa eu salvar isso aqui. Manter. Deixa eu parar aqui a apresentação. Aí vocês entrem lá no portal e verifiquem se tá tudo certo lá. Isso, Lívia, isso mesmo. Entrando lá, deixa eu colocar aqui, que eu acho que eu vou ter que fazer o login novamente. Acho que eu vou ter que fazer o login novamente, que faz muito tempo que tá parado. Mas, ó. Deixa eu limpar aqui. Aqui para vocês, ó, vai ter aqui a atividade 5, né? Aí vocês vão entrar aqui nessa atividade 5. Opa, já tem ali algumas pessoas que entraram. Deixa eu voltar aqui. Atividade 5, não sei se vocês estão vendo aí. Atividade 5, daí vocês entram aqui. Aí nessa atividade 5, vocês vão fazer ali a relação entre uma coluna com a outra, tá? É bem rapidinho. E daí depois tem uma pergunta dissertativa para vocês fazerem. É bem rapidinho. Riba, está com problema em acompanhar? Tá muito ruim aí? Vocês conseguiram entrar? A Riba está com problemas lá porque tá bem ruim também a conexão devido à chuva, né? Mas tem mais alguém que não conseguiu ali entrar ou acompanhar? Falem aí para mim o que está acontecendo. Ah, tá. Não, beleza. Caso vocês sentirem alguma dúvida ali, vai me perguntando. São duas perguntinhas só. Uma é para relacionar e a outra é para vocês tentarem, então, me dizer aí. Depois que eu fiz essa extração do DNA ali, onde que eu vou utilizar isso? Né? Qual que é a finalidade de eu extrair esse DNA? Onde que eu vou utilizar isso aí? Para que serve, né? Esse DNA que eu extraí aí. Né? E vamos ver que vocês podem resolver ali. Não? Qual a importância de se extrair, então, esse DNA? E onde que eu vou utilizar esse DNA que eu extraí? Para que ele vai servir, né? Tanto esforço, né? Tanta coisa para poder extrair esse TAR de DNA e na onde que eu vou utilizar ele? Deixa eu só virar o ventilador para cá, gente, que tá muito calor aqui no quarto fechado. Eu vou virar o ventilador para cá, só um pouquinho.
Se vocês estão ouvindo um ronco aí, é do meu cachorro que tá roncando aqui, viu? Ele tá dormindo aqui como se não houvesse amanhã. Tá roncando aqui. Então, deixa eu fechar aqui. Já que vocês estão fazendo atividade, vou fechar.